E aí, gente boa, eu sou o Marcel Melinski, esse é o Nerds Contra o Tempo e finalmente chegamos ao último episódio da primeira temporada do Nerds Contra o Tempo. E para fechar com chave de ouro, hoje a gente vai falar um pouco sobre o 11 de setembro e o que esse evento influenciou nas histórias da Marvel, principalmente uma das melhores histórias já produzidas com seus personagens, a Guerra Civil. Pra variar, antes da gente ver um pouco sobre o 11 de setembro em si, a gente tem que ver tudo o que aconteceu antes para desencadear esse evento. Nesse caso, eu acho que tem muitos fatores que acabaram contribuindo para o 11 de setembro acontecer, então eu acho melhor a gente só citar os principais aqui. Acho que o primeiro dele a gente pode citar como a exploração do petróleo pelos Estados Unidos nos países árabes. Como vocês bem sabem, os Estados Unidos é um país que está muito ligado a essa cultura automobilística. Para manter essa cultura, os Estados Unidos, lógico, precisa de petróleo. Não diga! Em 1933, os Estados Unidos descobriu que tinha muito petróleo na Arábia Saudita. A partir de 1938, os Estados Unidos começam a extrair esse petróleo de maneira industrial, chegando até a construir pequenas cidadezinhas em volta dos poços de petróleo para manter essa estrutura. Os Estados Unidos fez vários acordos com os donos dessas terras árabes, dando uma grana violenta para eles, e isso acabou causando um desequilíbrio econômico absurdo. Tinha uma galera lá que tinha dinheiro pra cacete, que eram os famosos sheiks ou marajás, enquanto tinha o resto do povo não tinha dinheiro nem pra comer direito, pra variar, né? E quando o povo se revoltava pra reivindicar uma parte do dinheiro, uma parte do que eles tinham direito, o marajá pegava e falava: não, a culpa não é minha, a culpa é do americano safado. Logo, essa galera começou a odiar os Estados Unidos. Um outro evento que também deixou a galera do Oriente Médio ferrada com os Estados Unidos é que os americanos começaram a fornecer armamento pra galera de Israel. O Estado de Israel ele foi criado em 1948 como uma forma de reparar o que aconteceu no Holocausto para os judeus, então eles resolveram dar um pedaço de território para eles terem o seu próprio país. Só que em vez deles colocarem na Europa, não, eles colocaram no meio do Oriente Médio. A ONU e o Reino Unido resolveram pegar um pedaço da Palestina que fica lá no Oriente Médio e dividir em dois. Uma parte ficava para o povo judeu e uma parte continuava sendo Palestina. Essa parte onde os judeus ficavam passou a ser chamada de Israel. A outra parte, onde os árabes ficavam, continuou a ser chamada de Palestina. Mas é claro que a galera da Palestina e todo o pessoal do Oriente Médio odiou isso, né, meu? Imagina, a parte da Palestina era menor e tinha muito mais gente que a parte que era de Israel. Fora que a galera da Palestina alegou que essa decisão ia contra a Carta das Nações Unidas. Nessa carta diz especificamente que cada país tem o direito de decidir seu próprio destino. Nesse caso, foi um terceiro que decidiu o destino da Palestina. Sendo assim, os Estados Unidos se mostrando aliados de Israel e fornecendo armamento para eles, era o mesmo que declarar que ele é inimigo do povo árabe. Mas eu acho que a gota d'água foi os Estados Unidos entrar em conflito com Osama Bin Laden. Na época estava rolando uma treta entre o Iraque e o Irã, e nesse período os Estados Unidos estavam apoiando o Iraque nessa guerra, até que o Iraque invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos não gostou nada disso porque tinha os poços de petróleo deles lá. O Osama Bin Laden ofereceu seus homens para os Estados Unidos para tirar o Saddam Hussein, que era o líder do Iraque, de lá do Kuwait. Para evitar isso, a família real da Arábia Saudita deixou os americanos entrarem nesse território e instalarem uma base dentro de um território sagrado. E isso deixou Osama Bin Laden louco da vida, tanto pelo lance do solo sagrado, quanto pelos Estados Unidos ter recusado a ajuda dele. Para se vingar, o Osama Bin Laden articula um ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o World Trade Center. Ele explode um caminhão de explosivos na frente dos prédios, no dia 26 de fevereiro de 1933. Esse foi o primeiro atentado. Mas a casa caiu mesmo no dia 11 de setembro de 2001. Nesse dia, 2 aviões bateram nas Torres Gêmeas do World Trade Center, derrubando os prédios e matando uma porrada de gente. Oh my God, Mas é claro que os Estados Unidos iam querer vingança, mas isso não foi uma unanimidade entre o povo americano. Nos Estados Unidos existe uma política chamada bipartidária, ou seja, tem dois grandes partidos que brigam pela supremacia no país. No caso, eles são os republicanos, que é um pouco mais conservador e é o partido do George W. Bush, e os democratas, que é o partido do Barack Obama. Na época, quem estava no poder era o George W. Bush, e ele estava plenamente disposto a trocar a privacidade do povo americano pela segurança contra os terroristas. Diferente dos democratas, que têm a fama de ser um pouco mais liberais e não tão drásticos assim.
Como vocês sabem, a Marvel é uma editora americana e tudo o que acontece nos Estados Unidos acaba influenciando nas suas histórias. Durante toda a primeira temporada do Nerds contra o Tempo, a gente viu isso por aqui. O Homem de Ferro pela Guerra do Vietnã, o Capitão América pela Segunda Guerra Mundial, o Homem-Aranha pela Guerra Fria e tantos outros. Na revista Em Memória à Tragédia do 11 de Setembro, a gente acompanha o Homem-Aranha presenciando os aviões batendo nas Torres Gêmeas. Nessa história ele ajuda os bombeiros e a gente sente a dor dele, porque o Homem-Aranha ele é nova-iorquino, então ele sente como se ele tivesse sido atacado em casa. Outro personagem que também foi afetado por esses eventos foi o Capitão América, que ele foi até o Oriente Médio atrás dos terroristas nesse arco chamado Guerra ao Terror. Porém, o arco Guerra Civil talvez seja o que faz as críticas mais ácidas desse período pós-11 de setembro nos Estados Unidos. Na trama, a gente acompanha a história dos Novos Guerreiros, que são uns heróis amadores que participam do reality show. Por causa deles, acaba acontecendo um acidente perto de uma escola em Stanford, Connecticut. Nesse acidente, acabam morrendo mais de 700 pessoas, entre essas pessoas, várias crianças. Com isso, o governo americano baixa uma lei de registro de super-humanos, onde todo mundo que tem superpoderes tem que se registrar, se revelar para o governo e receber um treinamento adequado. Se caso causar algum acidente, essa pessoa também tem que responder por seus atos. O Homem de Ferro, ele aprova essa proposta, porém o Capitão América ele vai contra. O Capitão diz que isso é invadir a privacidade dos heróis, que arriscaram sua vida desde então para salvar as pessoas sem receber nada em troca. Ele também afirma que se por acaso o governo americano tiver o controle dos super-heróis, eles podem usar esses super seres para invadir outros países que não têm esse recurso. Logo, se os Estados Unidos definem quem são os heróis, eles também têm o direito de definir quem são os vilões. Isso causa uma divisão no mundo dos heróis. Metade ficam do lado do Homem de Ferro e a outra metade ficam do lado do Capitão América. Nasceu de um laboratório de experiências, Rogers. O que você tem de especial saiu de um mero frasco. Põe a armadura. Que tal uma luta? Nesse contexto, o Homem de Ferro ele começa a ter umas atitudes meio fascistas. Nessa história, a gente vê várias referências aos atentados do 11 de setembro, como por exemplo um acidente que mata muitas pessoas, dois lados diferentes, como o Capitão América, que lembra muito os democratas, e o Homem de Ferro, que lembra muito os republicanos. E por fim, como muitos de vocês devem saber, no final da Guerra Civil, o Capitão América morre. Essa história pode ser acompanhada no arco A Morte de um Sonho. Isso é uma representação de que o velho Estados Unidos, sonhador e o país da liberdade morre junto com Steve Rogers. A partir daí vai surgir um novo Estados Unidos, mais inflexível e até mais fascista. Ele pode ser representado pelo Patriota de Ferro, que vai surgir depois nas histórias da Marvel. Nos quadrinhos, o Patriota de Ferro na verdade é o vilão Norman Osborn, que ele também é mais conhecido como Duende Verde. No filme, eles adaptaram e colocaram o Patriota como sendo James Rhodes. É isso aí, gente boa. E assim a gente chega ao fim da primeira temporada do Nerds contra o Tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente até aqui, o tanto que a gente gostou de fazer esses vídeos. Fiquem no aguardo, a gente volta no ano que vem na segunda temporada. A gente quer arrumar algumas coisas que não saíram exatamente do jeito que a gente queria na primeira. A gente quer enfatizar um pouco melhor os assuntos abordados de história e os de cultura pop também. Então eu queria desejar um bom fim de ano para todos vocês. Obrigado novamente por ter acompanhado a gente. E a gente se encontra no ano que vem.